O que é indispensável para você ter uma mentalidade empreendedora? Esse episódio é para você que é médico, dentista, farmacêutico, psicólogo, medicina, médico veterinário, advogado, engenheiro, que você tem uma profissão e que você hoje é funcionário de alguém, de alguma empresa, ou funcionário da própria empresa e quer, enfim, tornar-se empresário. A minha principal ideia, o que você vai ganhar se você ficar até o final comigo, você vai saber o que precisa fazer para parar de se ver como esse profissional com a sua formação e começar a ter todos os benefícios, ganhos de efetivamente ser empresário, dono do seu próprio negócio. É ou não é bom? Para isso, eu preciso que você fique até o final comigo. E se você não me conhece ainda, eu sou Igor Finger, eu sou doutor em psicologia e educador empresarial. E o meu principal objetivo é poder conduzir empresários improváveis, pessoas como você, que cresceu demais na vida, mas quer crescer muito mais, superar-se da média, destacar-se perante as outras pessoas, um improvável afinal. Eu quero conduzir você, improvável, a poder vencer na vida através do empreendedorismo. E é por isso que eu estou aqui nesse podcast que também se chama Podcast Indispensável, em que o principal objetivo meu é falar aquilo que é indispensável para você vencer na vida. E hoje eu quero falar então sobre esse tema, que tem a ver com a sua mentalidade. Muito provavelmente, se você se vê como uma profissão, isso está fazendo você andar com o freio de mão puxado. Sabe, você está talvez ganhando salário, ou está vivendo de convênios, ou está ganhando muito pouco perante aquilo que você poderia ganhar com o seu trabalho. Bom, eu quero falar com você que quer gerar muito mais dinheiro, gerar muito mais impacto, trazer muito mais estabilidade para sua família, trazer muito mais realizações de sonho para sua vida. Existe um caminho. E esse caminho é sim através do empreendedorismo, muito mais do que pelo lugar que você está hoje. Mas para isso, por óbvio, é importante que você possa mudar a forma como você pensa, ver sobre você, sobre a sua profissão e sobre o seu negócio. E essa é a minha principal ideia do dia de hoje, do episódio de hoje do Indispensável Podcast, falar com você exatamente sobre isso. Se você ainda não está inscrito neste canal, se você está vendo pelo YouTube e não se inscreveu ainda, inscreva-se agora, vai? Inscreva-se, ative o sininho para sempre ser notificado para novos conteúdos e curta esse conteúdo aqui em especial. E se você está vendo pelo Spotify, bom, no Spotify você precisa seguir-me. Me siga, ativa o sininho também e me avalia com 5 estrelas, porque desta forma você vai retribuir um pouco daquilo que eu vou servir para você, você de alguma forma retribui com sua curtida, com seu engajamento, de tal forma que você consiga ter mais conteúdos como esse e você ajude o próprio algoritmo a entregar esse conteúdo para pessoas semelhantes a todos nós, eu e você. Vai ser um ganha-ganha, não é mesmo? Então eu te agradeço demais por você seguir, curtir e ativar os sininhos para que você sempre receba os conteúdos que eu quero passar para você. Dito isso, como eu disse para você hoje, a minha ideia principal é poder desenvolver em você essa mentalidade empreendedora. A mentalidade é essa que, se você tem uma formação, uma faculdade, não é ensinado em nenhuma faculdade, em nenhuma. Biomedicina, de pedagogia, de, sei lá, de engenharia, de medicina, de psicologia, das áreas humanas, exatas, saúde, nenhuma ensina você a realmente empreender. E na verdade a faculdade nunca teve essa função. Os cursos de formação, de especialização têm uma função, de te tornar apto a algo, te certificar. Dizer que você pode diagnosticar, intervir, fazer algo de acordo com a profissão. E nunca foi uma promessa da faculdade fazer você saber criar uma empresa desta profissão. Fazer um negócio daquilo que você sabe. Não era interesse da faculdade, não, pelo menos não é a promessa da faculdade. Então você hoje provavelmente está com um diploma, você está atuando talvez já há alguns anos, ou talvez recém começando, mas você não consegue ainda ver a realidade numérica dos valores, a sua realidade de vida, parece não está muito distante daquilo que você gostaria, não é mesmo? E isso tem a ver com o fato de você ainda não ter uma atitude, uma mentalidade empreendedora, que faça você realmente empreender com a sua formação e destacar-se, diferenciar-se de outras pessoas que estão dentro dessa média, fazendo de você uma pessoa improvável, com muito mais ganho, impacto, audiência, propósito, dinheiro no seu bolso de uma forma geral e momento com a família que eu sei que você quer. Então, a minha principal intenção desse episódio de hoje é poder falar com você, tanto como doutor em psicologia, como educador empresarial, analisando várias empresas e empresários que eu tenho em contato dentro da rede a qual eu faço parte, que é a Mentor League Society, com um clube, com um programa de empresários que eu tenho, eu quero trazer para você aquilo que tem um grande potencial de levar você a ter uma mentalidade empreendedora. Então,
Pega um papel, pega um bloco de notas, porque isso hoje é mais do que um episódio, é uma aula. Começamos falando algo que eu já trouxe em outro episódio, mas quero reafirmar aqui com você, porque isso, nossa, isso é tão importante que vale entrar quase como se fosse uma frase de marca nossa aqui, entende? Não tem como você ser excelente se você se concentra em apenas ser bom. Não tem como. E a verdade é que se você se concentrar em ser bom, o seu negócio não vai destravar. O seu negócio não vai crescer como precisaria. Você não vai gerar o dinheiro que você gostaria. Você vai muitas vezes ser o funcionário do seu próprio negócio. O que eu digo que é esse funcionário do próprio negócio? É aquele que, se você por algum motivo não estiver trabalhando, não vai entrar dinheiro. Você vende a sua hora. Então você pode até ter um CNPJ, mas você depende do seu trabalho, da sua dedicação. Você praticamente está só fazendo o quê? Emitir notas fiscais para pagar menos imposto do que seria se você tivesse ali como profissional autônomo, pagando no CPF, não é mesmo? Então, mas como eu não quero essa realidade para você, e eu sei que você também não quer, para de se concentrar em ser bom. Queira ser excelente. Para de ver-se somente como aluno, queira também ser professor. Na sua área de atuação, você provavelmente tem algo a ensinar para alguém. Mas eu tenho certeza absoluta que você pode estar ali sentado na plateia, vendo o palco de outras pessoas. Esteja no palco também, percebe? E isso tem muito dessa visão que eu quero te passar de ser excelente. Buscar ser excelente significa buscar a melhoria sempre, buscar o desenvolvimento sempre, fazer um melhor serviço, uma melhor entrega, um melhor trabalho, percebe? E não apenas se concentrar em ser bom. Não seja morno, não seja morna. Não é possível, não tem como ser improvável, morno ou morna. Tem que ser quente ou fria, entende? Tenha uma sensação maior do que apenas a mornice. E, bom, esse é o primeiro ponto, de buscar a excelência, porque se você busca ser excelente, a sensação de que você já vai se diferenciar de vários outros empresários que eventualmente pode até estar vendo esse episódio, mas vai se diferenciar na sua atitude mental. E quando a sua atitude mental está direcionada para a excelência e você se realmente compromete com isso, bem, a chances são de que você tem muito mais probabilidade de vencer no seu negócio do que se você não tivesse feito isso. Mas antes, eu quero trazer para você hoje, eu vou falar 7 atitudes para que você possa desenvolver uma mentalidade empreendedora. E o que eu quero dizer com mentalidade? Mentalidade é um padrão, uma constante. A melhor forma de dizer isso é um padrão de condutas, de comportamento, de escolhas que você faz. De tanto fazer escolhas semelhantes, o cérebro ele padroniza e ele automaticamente decide e leva você a fazer determinado ponto, ou ver a realidade de determinada forma. Então, mentalidade nada mais é do que um padrão de tomada de decisão. Então a sua mentalidade pode ser em direção ao progresso, ou a sua mentalidade pode ser em direção ao fracasso. A sua mentalidade pode ser em direção ao crescimento, ou a sua mentalidade pode ser em direção à estagnação, ou à queda. E a mentalidade, ela não é tudo, mas ela é muito. O que é o tudo? É a sua atitude, a sua ação. O que realmente faz a diferença na sua vida é aquilo que você faz. Então, se você pode até não saber muito como empreender, mas você vai lá e empreende, tem muito mais chance de dar certo, mesmo que aos trancos e barrancos, do que aqueles que nem empreendem, percebe? Então a sua mentalidade, ela não é tudo, mas ela é muito. E a principal ideia aqui hoje é poder direcionar essa mentalidade de uma forma que seja produtiva. Por isso, o primeiro ponto é esse: buscar ser excelente e não apenas ser bom. É um importante divisor de águas daquilo que é a mentalidade empreendedora, uma mentalidade não empreendedora. Mas não é só isso. Tem algumas características que eu quero trazer de verdadeiros empresários. Empresários que realmente têm sucesso. Há empresários, por exemplo, Flávio Augusto, Joel J, empresários como o Adib, empresários como a Cris Junqueira, empresários de uma forma geral que você ver as entrevistas deles, se você ouvir as entrevistas deles, se tiver a oportunidade de estar mais próximo deles, se tiver a oportunidade de aprender com eles, você vai ver que vai ao encontro disso que eu quero dizer aqui agora. Né? Então, existe dois grupos de empresários. E eu preciso que você tenha essa atenção. Primeiro ponto é isso, né? Não busque ser excelente e sim ser bom. Segundo ponto de um desenvolvimento de mentalidade é saber que empresário você é. Existe um grupo de empresários que precisam. Empreende porque precisa.
Atende aquele cliente porque precisa, trabalha nesse local porque precisa, só consegue alocar em um determinado espaço porque é o que tem. Então o empresário que precisa, ele muitas vezes está na escassez. E a escassez leva a gente numa situação de luta e fuga. Nossa mente ela entra num mecanismo de proteção que fará com que, se você tem essa mentalidade de eu preciso atender esse cliente, eu preciso definir esse preço, eu preciso, você vai entrar num patamar de limitação. Freio de mão puxado. A sensação de que você não vai crescer e progredir. Porque provavelmente se você precisa fazer o atendimento de um cliente, você precisa atender em determinado lugar, você não consegue ver o outro lado, que é de um grupo, e é uma outra mentalidade, que empresários de sucesso têm, que é uma mentalidade do eu quero. Nossa, o empresário que tem a mentalidade eu quero, faz as coisas porque quer. Eu quero ter uma sala neste prédio, neste endereço. Eu quero ser o maior do meu estado, eu quero ser o maior do Brasil. Eu quero cobrar este preço. Eu quero. Interessante que quando você quer, você não precisa justificar. Você quer porque você quer. E o fato de você querer não faz com que as coisas aconteçam, por óbvio, não é mágica, gente. Olha pra mim, eu não sou um charlatão, acredite. Não vou dizer coisas simplistas demais aqui. Não é só, é só querer. Não é só querer. Não é só querer. Só que querer é um direcionamento de mentalidade muito importante para você conseguir. Ou seja, é quase como se fosse um pré-estágio, entende? Então, quando você quer determinado tamanho de empresa, quando você quer determinados clientes, quando você quer determinado negócio, você não precisa justificar, você quer. E isso é interessante porque traz muita paz para o empresário, uma mentalidade muito mais direcionada à abundância. Você não precisa atender determinado cliente, você quer atender esse cliente. Você não precisa estar nesse espaço, você quer estar nesse espaço. Você não precisa fazer essa mentoria, você quer fazer essa mentoria, entende? Então, quando nós estamos nesse patamar de você quer, você está mais nessa mentalidade ajustada para realmente um caminho de um negócio, de um empresário de sucesso, que eu sei que você quer ser, eu também quero que você seja. Mas não é só isso. Além de buscar excelência e não ser bom, de querer ao invés de precisar, o terceiro ponto é que você tem que ter muita clareza sobre quais são os dois grandes objetivos de vida. Qual é o seu grande objetivo de vida? Aliás, eu quero aproveitar agora, nesse momento, e perguntar para você, responde comigo aqui nos comentários. Você busca na sua vida segurança ou liberdade? E não vem assim tentar burlar a pergunta, eu quero os dois, segurança e liberdade. Porque você provavelmente quer um mais do que o outro. Pende um pouco para um lado, entende? E eu quero saber para onde é que pende, onde é que está o maior peso, aquilo que é mais importante para você. Segurança ou liberdade? Me responde nos comentários, eu vou ver esses comentários, eu quero saber muito de você sobre isso. Já respondeu? Sim? Por quê? Porque os empresários que buscam segurança provavelmente vão crescer muito menos do que os que buscam liberdade. Os empresários que buscam segurança têm um padrão mental de aversão ao risco que mantém a vida útil da empresa, do seu negócio mais duradouro, mas também não aproveita os crescimentos do negócio. Todo o mercado é cíclico, altos e baixos, entende? Mercado de educação, varejo, indústria, serviços, saúde, tem altos e baixos. Então o ponto que eu quero trazer é, se você busca segurança, você não vai aproveitar as altas para crescer muito, de tal forma a ter a reserva necessária para quando estiver abaixo. E quando eu digo segurança, não é que você, não pode ser os dois, não é que você não busque um ou outro, mas tem um dos dois que você busca mais. E eu te pergunto, qual dos dois você mais busca? Responde nos comentários. Segurança ou liberdade? Se você não respondeu, responde de novo. Por quê? Segurança está muito mais associado a, como diz o nome, me fugiu a palavra agora? Conservador. Conservador, isso é ótimo. E dificilmente vai arriscar alguma coisa, dar um passo para algo que tem potencial de ser maior. Dar um passo para algo que tem potencial de crescer. Quando nós estamos buscando a segurança, nós tendemos a ser avessos a isso tudo. Só que grande parte dos negócios, grande parte mesmo,
dos que dão certo arriscaram. Tem, entre outro ponto, que é buscar a liberdade. Existem empresários que querem e o que precisam. Existem empresários que buscam a segurança e outros que buscam a liberdade. E liberdade é você poder fazer aquilo que você quer, que aproxima do negócio, da vida que você quer, em seu tempo, em dinheiro, em propósito e em relacionamentos, em família. Fazer o que você quer. Olha só. Isso é liberdade. E a liberdade está associada a pensamentos de quer, do que você quer e associada à excelência. Então percebe que eu estou mostrando quase como se fosse dois lados aqui, né? Tem um grupo empresário que se concentra em ser bom, faz o que precisa e busca segurança, e um outro grupo que busca a excelência, que faz o que quer, porque quer, perdão, não é faz o que quer, é faz porque quer. Porque tem limites, né, gente? E o terceiro ponto é a liberdade. Aliás, deixa eu voltar a falar sobre esses limites para não ficar, como assim? Que limites você quer dizer? Se você quer ser o maior do seu segmento, queira com todas as forças do seu corpo e da sua mente, queira. Eu quero ser maior. Hoje você pode ser nanico, pequeno, mas você quer ser maior. A próxima pergunta a ser feita é o que eu preciso para ser maior? Aqui entra o preciso. Porque você tem que fazer não aquilo que você quer, mas aquilo que é necessário para se aproximar do que você quer. E você vai criar um plano para isso, percebe? Então, mesmo que a sua mentalidade seja eu faço isso porque eu quero, por óbvio, depois vem uma etapa que é, tá bom, o que eu preciso fazer para chegar? E esse segundo preciso é só um uso igual da palavra, tá? Porque eu acho que você entendeu que num patamar, espero que você tenha entendido, se não, me diz nos comentários que eu vou buscar explicar melhor. Existe uma mentalidade que leva você muito mais a tomar decisões porque você precisa e outra que leva você a tomar decisões porque você quer. O que eu quero trazer é que empresários que têm essa mentalidade, que tomam decisões porque quer, têm maior potencial de crescimento e desenvolvimento do que, de negócio mesmo, do que os que precisam. Cuide disso. Outras informações importantes que você precisa saber, né? Como empresário. Lembra de sempre construir, e essa ideia que eu quero trazer mais de mentalidade empreendedora, de construir uma empresa que seja vendável. Por que uma empresa vendável? Porque, bom, eventualmente você vai precisar ou querer, melhor dizendo, né? Você vai querer vender a sua empresa porque está com outra ideia no papel, quer tirar do papel, está com outras ideias e você precisa se monetizar por isso, ou porque você entendeu que já cumpriu com o seu papel nesse negócio, agora você vende para que outra empresa ou outra pessoa continue e você possa, enfim, focar no que deve ser feito, né? No novo negócio, perdão, certo? Então, você precisa estar atento a 3 pontos para que a sua empresa seja vendável. Um modelo de negócio que tem alta margem, que tem alta recorrência, que tem alta escala. Se tem margem, recorrência e escala, ele é um modelo de negócio vendável. Não significa que você vai vender, mas você já está com uma mentalidade certa, direcionada àquilo como deveria ser, que é construir uma empresa que possa ser vendável. Esses são só o prelúdio, tá? Ser excelente, buscar a excelência, fazer o que você quer, focar na liberdade e saber esses 3 pontos de recorrência já te colocam um desenho de mentalidade empreendedora. Eu sei que muito, mas não é só isso. Como eu disse para vocês, eu quero trazer para vocês 7 atitudes para desenvolver a mente empreendedora. E atitudes que você pode fazer a partir de hoje. Mas antes, eu quero me certificar que você já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e não curtiu esse conteúdo, faça isso agora. Se você está vendo pelo YouTube, faça isso agora. É muito importante, não só para você ter acesso aos demais conteúdos como esse, como para que você colabore comigo de uma forma generosa, entende? Uma generosidade. Ao fazer isso, você mostra para o algoritmo não somente que isso é importante para você, mas que talvez seja importante para outras pessoas similares a você. E assim a imagem se propaga mais. E se você está ouvindo pelo Spotify, no Spotify você precisa seguir, ativar o sininho, por óbvio, e avaliar 5 estrelas. Nossa, vai ser muito bom se você fizer isso. Agradeço fortemente, porque assim nós vamos juntos, tanto eu estar mais próximo de você com outros conteúdos, quanto você me ajudar a propagar essa mensagem, para muito mais improváveis que querem vencer na vida. Sim? Agora vamos lá, 7 atitudes para você desenvolver uma mente empreendedora. Pega o papel, pega o bloco de notas, porque agora é estudo. É estudo. Primeiro ponto, eu quero recomendar que você mude a sua identidade. Como assim mudar a identidade? Mudar realmente a forma como você se apresenta, você se vê.
Ao invés de ir num formulário que diz ali profissão, você escreve médico, psicólogo, professor, engenheiro, dentista, sabe? Ao invés de colocar profissão, você coloca empresário em, por exemplo, empresário na área de saúde mental, empresário na área de finanças, empresário na área de educação, empresária na área odontológica. Por que essa simples mudança é poderosa? Porque quando você se vê em relação a uma profissão não é empresário. Não tem por que aprender vendas, não tem por que aprender gestão, não tem por que aprender a cuidar do dinheiro que está entrando, a impactar muito mais. Não, não. É quase como você... Eu tenho essa função, essa profissão, e eu vou com essa profissão, com essa função, crescer até o limite dela. E muitas vezes uma profissão tem limites de crescimento que ser empresário não tem. E por isso quero te estimular a ser empresário. Só que como você faz isso? Com um pequeno gesto. Quando pergunto para você o que você faz, o que você é, apresente-se como um empresário. Empresária. Nem um autônomo, não é autônomo, não é profissional liberal. Você pode ter um CNPJ e não ser empresário. Olha que loucura, mas é verdade. Porque empresário começa muito com mentalidade. E a mentalidade de empresário é vinculado a margem, receita, né, de recorrência principalmente, e escala. Essa visão empresarial que nenhuma faculdade te dá, é ou não é verdade? Então você precisa mudar a identidade para que você mesmo se assuma como, ok, eu sou empresário. Então em qualquer formulário, churrasco, almoço, que as pessoas perguntam para você qual é a sua profissão, você diz, eu sou empresário de... Qual nicho? Qual é o seu nicho? Esse primeiro ponto para você desenvolver uma mentalidade empreendedora e dar realmente certo no seu negócio. O segundo é não pedir conselho para a sua própria mente. Os seus pensamentos atuais, eles estão, enfim, baseados em anos de experiência da sua história de vida, anos de crenças, de cobranças. É difícil mudar crenças. Pelo menos é um pouco desgastante, é um pouco desafiador. Mas tem um outro caminho que envolve você tomar decisões não baseadas em você, mas em outros 3 conselheiros. E é isso que eu te pedi para você desenvolver essa mentalidade. O primeiro deles, toma decisões baseado em mentores, em conselheiros. Pergunte para alguém que está à sua frente. Pergunte para o seu mentor, a sua mentora, seu professor, professora, o empresário que já está no patamar financeiro que você quer ter. Pergunte para essa pessoa a dúvida que você tem, não para você. A segunda pessoa é a pessoa com a qual você convive, a pessoa que você ama, a pessoa que você janta, a pessoa que dorme de conchinha. Essa pessoa você precisa perguntar para que você venha tomar decisões. E a terceira pessoa a perguntar é a pessoa que você quer ser. Não tem a ver com o futuro, mas imagina como se fosse um avatar. Temos aqui uma realidade paralela em que está no mesmo dia, estamos no mesmo dia, só que eu estou fazendo uma coisa e essa pessoa aqui, esse Igor paralelo, esse aqui, né? Tipo, opa, esse aqui está fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. Então a pergunta para o terceiro conselheiro é: o que o Igor gostaria de ser faria? O que a Joana que você gostaria de ser faria? O que a fulana, a Beltrana, Ciclano, o que a pessoa que você quer ser faria? Ouça a resposta. A sua sabedoria está em você. Ouça a resposta. Aí está a sua sabedoria. Siga. Tá tudo bem. Terceiro ponto, para que você desenvolva essa mentalidade empreendedora, é tenha crédito. Crédito, Você pode até dever, mas então você pega emprestado, entende? E que você consiga manter o seu nome com crédito, porque isso vai te dar tranquilidade, vai te dar a possibilidade de dormir. Se você não tem crédito, a sensação de que você vai ficar muito difícil, vai ficar tenso, vai ficar agitado, entende? Não vai ser bom. Você não vai conseguir empreender sem crédito. Agora, com crédito, você consegue empreender. Quarto ponto, durma, coma e alimente-se. É o triângulo, é o tripé. O tripé para regular as suas próprias emoções. É o tripé para que você não sinta que as suas emoções estão te fazendo ficar mais sensível, mais instável, mais calórico, colérico, enfim. Primeiro, durma. O sono é o principal regulador. Se você está com muito sono, dorme muito pouco, você vai tomar decisões ruins para o seu negócio. Então, durma bem, coma bem, nada de jejum intermitente. Ele pode ser ótimo para as questões físicas, mas ele é péssimo para tomar de decisão. Ele é péssimo para tomar de decisão. Péssimo. E o terceiro ponto, mantenha-se ativo, faça atividade física. Se você fizer esses 3 pontos, comer, dormir e atividade física, a chance são de que você vai ter muito mais regulação das emoções, muito mais gestão das emoções para tomar decisões mais sábias e poder impactar a vida de muitas pessoas com o seu negócio.
Quinto ponto. Quinta atitude para que você tenha uma mentalidade empreendedora é definir uma meta absurda. Grandes empresários não definem metas possíveis, metas alcançáveis em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não são metas boas. Grandes empresários definem metas absurdas. Mesmo que possa não comunicar com todos os seus colaboradores, é definir uma meta absurda. Meta absurda é aquela que parece inatingível, é quase 10 vezes aquilo que você tinha definido inicialmente. Só que justamente por ser inatingível, você só tem 2 ou 3 caminhos no máximo. Se torna mais simples saber o caminho que você tem que seguir. Você erra menos. É mais cansativo, pesado, é mais trabalhoso, mas você erra menos. Sexto ponto, para você desenvolver uma mentalidade empreendedora, eu quero propor que você comece a se questionar, principalmente, aquele ponto que eu tinha apresentado antes, né, que é queira ao invés de precisar. Questione, se eu preciso disso, larga disso, vá no que eu quero. Antes de que eu precisar, eu quero. Quando você consegue desenvolver essa habilidade de querer ao invés de precisar, você está indo para esse caminho de mentalidade empreendedora muito mais aceitável, de muito mais ganho. Sétimo e último ponto. É a sétima e última atitude para que você desenvolva uma mentalidade empreendedora. Dê um nome à sua mente. Essa é ótima. Dê um nome à sua mente. Por que dar um nome à mente? Porque a minha mente, a tua mente, ela tem 2 grandes funções: te afastar do perigo e manter hábitos. Existe perigo em empreender? Existe. Então a tua mente vai fazer de tudo para você não empreender. Você só vai empreender sem medo quando você estiver mais disposto a risco. Porque a verdade é que, bom, pode quebrar. Pode ser que você quebre. Mas assim, se você não fizer nada, você pode ser que não ganhe, percebe? Então, quando você dá um nome à sua mente, olha que interessante. Eu tenho um nome à minha mente, quer dizer, a minha mente tem um nome. Eu tenho um nome, mas a minha mente tem um nome que chama-se Roger. Roger. Roger é todos os pensamentos que estão aqui dentro. Quando eu dou um nome pra minha mente, pode parecer estranho o que eu tô falando, mas vai por mim. É muito melhor, muito mais fácil. Eu consigo me distanciar da minha mente. É como se fosse uma entidade mesmo. É uma entidade. É o Roger, no meu caso. Qual é o nome da sua mente? Então, quando eu começo a notar muitos pensamentos que não colaboram, eu mesmo digo, ô Roger, poxa, não atrapalha. Poxa, eu quero aqui empreender, quero aqui dar certo, você está atrapalhando. Entende? Então, quando você consegue diferenciar isso, quando você consegue se distanciar um pouquinho da sua mente, tem mais chances de você não acreditar que é você mesmo que está pensando em desistir. Que é você mesmo que está achando que não vale a pena. Não, o caminho é um pouco diferente. O caminho, na verdade, é você acreditar que você consegue e pode, distanciando-se um pouco da sua mente. Por isso, dê nome à mente. Essas são 7 atitudes que eu quero propor que você tenha para desenvolver essa mentalidade empreendedora. Eu acredito fortemente que se você seguir aquilo que eu estou falando aqui, ouvir de novo, reouvir, colocar em prática, caramba, ninguém vai segurar você. Tem muitas chances e potencial de você realmente ser um grande ou uma grande improvável, o que eu adoraria muito mesmo, de verdade. Por agora, chegando à reta final do nosso encontro de hoje, do nosso podcast de hoje, do nosso indispensável podcast, eu quero agradecer a sua atenção e fazer um teste. Se você viu até aqui ao final, escreva a palavra sorvete. Sorvete vai mostrar que você viu até aqui e eu vejo você como uma grande audiência e eu vou honrar e valorizar muito a sua atitude de estar aqui e me ouvir se você escrever a palavra sorvete. Sim? No mais, gente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho. E eu quero propor que você que está me assistindo, que compartilhe esse conteúdo também para mais pessoas. Se ainda não se inscreveu no YouTube, se não começou a seguir no Spotify, faça isso agora. Curta esse conteúdo também. Avalie 5 estrelas no Spotify. Tenha essas atitudes de toque nessas informações aqui na tela, de uma forma geral, porque isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo tem valor. E eu sou pequeno, gente. Eu preciso de você para crescer. Eu preciso de você para que a causa dos improváveis seja muito, muito, muito realizável. E quão bom é nós conseguimos ajudar outros improváveis a vencer, não é mesmo? Eu me sinto muito bem em ajudar vocês. Agora eu peço que vocês possam me ajudar também compartilhando. Combinado? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu desejo fortemente que você tenha uma grande mentalidade empreendedora. E qualquer dúvida que você tiver que não foi respondida nesse episódio, pergunte aqui embaixo nos comentários e eu vou ler com muita atenção e considerar se eu respondo você ou se eu faço um outro episódio sobre esse tema. Muito obrigado, viu, gente? Nos vemos até a próxima e que você seja indispensável. Até mais. Tchau.